Aí, o domingo passado, falamos que estamos vivendo o melhor tempo da igreja, mas tem um porquê. No Antigo Testamento, eles tinham um relacionamento com Deus, que era o Deus por nós. Eles sabiam que se iam para a guerra, Deus pelejaria por eles. Deus sempre estava por eles. Eram conhecidos como um povo de Deus, e falavam o povo de Israel era o povo de Jeová. E Deus era por eles. Logo, no Novo Testamento, no começo, na realidade, nos evangelhos, veio Jesus à terra e já não era Deus por eles, sino que já era Deus com eles, no meio deles. E eles conseguiram ter outro tipo de relacionamento com Deus, que já era Deus no meio deles, entre eles. Não só o Deus do povo, agora um Deus cercano, perto, uma pessoa que estava perto deles. Mas a partir de Atos, que começa o tempo da igreja, que é o nosso tempo, diga, é o nosso tempo. Com a vinda do Espírito Santo, já não era Deus por eles, Deus com eles, é Deus em eles. Deus em nós. E vimos através de Romanos 8, que já não é só um ou outro, sino que nesse tempo da igreja está Deus operando no 100%. É Deus por nós, Deus conosco e Deus em nós. Amém? Deus é por nós. Deus é por nós, Deus é conosco e Deus em nós. Temos quem peleja por nós, temos quem está com a gente e temos o poder que levantou Jesus dentre os mortos no nosso coração. Amém? É ou não é o melhor tempo da igreja? Amém. Temos voltado no original. Jesus fez, o segundo Adão fez com que voltemos no original e possamos ter o relacionamento que Adão e Eva tinham todos os dias com Deus, sem nenhum tipo de limite, nenhum intermediário. Nós, hoje, estamos vivendo o melhor tempo da igreja. Diga quem está do seu lado, estamos vivendo o melhor tempo da história da igreja. Deus é bom, isso tem que... Eu estou vivendo o melhor tempo da igreja. Tem que te animar, tem que te levantar. Deus é por ti, é contigo e está em ti. O melhor tempo da igreja. Deus operando no 100%. Pai, Filho, Espírito Santo. Uau! Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Oh, oh. Deus é bom. Oh. Que vontade de cantar, meu Deus. A garganta não está ajudando. Vamos lá em 2 de Samuel. Vai colocar aqui. 2 de Samuel 15. Cada vez que há um movimento do Senhor em uma igreja, cada vez que há algo novo gestando de parte do Espírito, ou está acontecendo uma mudança em uma congregação, depois você lê, agora me escuta. Cada vez que tem um movimento do Espírito, ou tem algum tipo de mudança numa igreja, ou que está em tempos de crescimento, ou a igreja mundial, como agora, que estamos entrando numa nova década. 2020 está às portas. E o Senhor, não sei se você percebeu, que cada 10 anos, a cada década, solta um fluir. Nos anos 80, ao menos na Argentina, foi em quase todo o país, foi restabelecido o movimento e reconhecido ministério evangelístico. Na Argentina surgiu Carlos Anacondia
com campanhas de milhares e milhares de pessoas que aceitavam a Jesus. E foi reconhecido, o ministério evangelístico começou a se pregar, já não se via o mundo ou o mundão como a gente é demasiado santa para estar perto deles. Não, começamos a sair, a evangelizar. Isso foi nos anos 80. Nos anos 90 veio a restauração. Nos anos 80, o pastorado foi reconhecido mais uma vez e começou a se mover toda uma equipe pastoral, a entender que éramos uma equipe pastoral, que podíamos trabalhar com os irmãos. E o Ministério da Mulher também começou a ser reconhecido nos anos 80. No final do 80, começo dos 90, e toda a década do 90 foi o movimento do louvor, a restauração do louvor. E aí vieram todas aquelas músicas que foram um impacto nas nossas vidas, com Marcos Witt, com aqui era Demar Campos, e tantas pessoas de Deus que transformaram o louvor. A gente começou a louvar a Deus com maior liberdade. Foi um reavivamento nessa área. Nos anos 2000 veio assim reconhecido o ministério, e nos anos 80 um mestre também, e no 2000 foi reconhecido e restabelecido o ministério apostólico e de equipe, e a trabalhar através de meio de pequenos grupos, células, ou como a gente chama aqui, grupo de vidas. E entender que não era só os pastores e os diáconos, senão a igreja toda evangelizando. Já não era só fazer uma campanha, uma pessoa com ministério evangelístico, senão que toda a igreja tinha o ID. É para a igreja toda. Isso foi no 2000. 2010, começou todo um movimento profético e a ser levantado, restabelecido, porque Jesus falou que no último tempo seria restabelecida todas essas coisas. Isso está em Atos. E eu estou muito expectante do que Deus vai fazer em 2020. Está chegando aí. E o bom é que quando a gente tem expectativa e pergunta, temos um Deus que tem ouvido aí e tem boca aí. E é muito bom, porque a gente pergunta e ele joga na palhinha aí. Sabemos que uma palhinha, porque depois ele faz muito além do que pensávamos, do que esperávamos. E algo está vindo. Algo vai acontecer. Venha domingo que vamos ter uma palhinha do que o Senhor vai fazer a partir de 2020, no mundo inteiro, mas sobretudo uma palavra específica para essa casa espiritual. Amém? Mas sempre que está se gestando algo no espírito, sobretudo quando vem um movimento forte, uma transição, há 3 espíritos que se levantam em contra. E a gente tem que saber para poder deter e não cair nessa cilada do inimigo. No contrário, a gente vai ser vigia, enquanto detectar, manda embora em nome de Jesus e não aconteceu nada. Amém? Isso traz saúde à igreja. Saúde, graças a Deus. Agora sim, vamos ler. Olha, 3 espíritos eu falei. Uma é o espírito fariseu, que se levanta em contra de todo o movimento espiritual. Mas eu estou falando espiritual, não místico. Não místico. Em nome do ordem, apaga o fogo do espírito. Então, a gente está no mês do conhecimento e foi muito bem explicado pelo bispo a importância de a palavra e o espírito. A letra sozinha, por si sola, mata. Mas se eu só quero viver de experiência e o meu relacionamento com Deus direto, eu não leio a Bíblia, não tenho fundamento
que é a palavra, eu vou me transformar em místico. Eu vou viver de coisas até satânicas, falando que são do Espírito de Deus, porque eu não tenho conhecimento. Tudo que nós vivenciamos tem que ser passado por onde? Pela palavra. Amém? Então, a gente não é místico, tampouco é religioso. Somos pessoas que vivemos no Espírito. Temos lido isso em Romanos no domingo. Somos pessoas que vivem no Espírito e pelo Espírito. Nem mais, nem menos, somos sobrenaturais. Vivemos naturalmente no sobrenatural. Amém? Então, o religioso. O outro espírito que se levanta é o espírito da Jezabel. Não só ataca mulheres, também ataca homens. É mais fácil a mulher cair nessa cilada a causa da manipulação, gosta de rolar e coisas, mas isso é um estudo à parte. E o outro espírito que se levanta e que está se vendo em várias igrejas e que o Senhor está advertindo no mundo é o espírito de Absalom. Se se mistura esses três, é um combo religioso levanta, manipuladores através de profecias, de coisas, querem manipular jezabelicamente e Absalom querendo dividir. Mas hoje vamos estudar o que o Senhor incomodou, foi o espírito de Absalom. Como estamos no mês do conhecimento, vamos estudar. Amém? Aconteceu depois disso que Absalom adquiriu para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Continua, até o 16. E levantou-se Absalom cedo. A que hora? Parava ao lado do caminho da porta. Onde se parava? Na porta. E quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalom o chamava e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de tal tribo de Israel é teu servo. Absalom lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não há de parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalom: a quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhes faria justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e pegando nele, o beijava. Assim fazia Absalom a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo, Absalom furtava o coração dos homens de Israel. O que fazia? O coração, até aí está bem, até o 6. Vamos ali. Absalom furtava o coração dos homens. E esse é o trabalho que ele faz até o dia de hoje. Absalom era o filho do rei Davi e ele chegou a essa instância por coisas que aconteceram na sua vida. Olha, Absalom, se coloca esse nome para estudar, porque são características que esse personagem teve, mas se vê na história até agora que podemos estudar esse personagem, captar algumas coisas, porque o diabo é tão burro que ele opera da mesma maneira, anos tras anos, tras anos, tras anos. Não tem nenhuma novidade, porque ele não cria nada. Ele não é criador de nada, então se repete. Ele vai repetindo tudo. Aí podemos estudar. Olha, esse espírito é o espírito da rebelião, relacionado com engano,
bajulação, amargura, deslealdade, orgulho e traição. Esse espírito trabalha com todos os seus amiguinhos e mostra, vai de novo, são espíritos relacionados com engano, bajulação, amargura, deslealdade, orgulho e traição. Há 6 características particulares do espírito de Absalão que devemos ter cuidado. Quer aprender? Sim ou não? Primeiramente, o espírito de Absalão planta dúvidas e lança palavras innecessárias à liderança ordenada por Deus. Critica os pastores e líderes. Diz que não importa o que eles digam e que sempre bota em dúvida. Sempre vai plantando dúvida. Aí uma liderança diz algo e ele sempre tem uma opinião para entregar. Mas você percebe que não é para acrescentar, senão para menoscavar. Até se a liderança se equivocou, ele vai demonstrar que foi um equívoco. Como uma piada, da maneira que foi, mas sempre vai menoscavar a pessoa que tem autoridade de parte de Deus. Primeiramente, então, semeia dúvidas. Semeia dúvidas. Ah, é assim, mas eu não concordo, tá assim. Será que? Vamos orar para Deus confirmar se é assim. Vamos ver. Cuidado. Vamos abrir o olho para essas coisas. Segundo lugar, o espírito de Absalão utiliza amabilidade, dádivas e favores como meio para ganhar os corações das pessoas. Se esforça para construir cuidadosamente uma imagem que impressione. Que é o que Absalão fazia? Ele ia lá na porta. Esse espírito gosta da porta. Vá lá na porta, o mais simpático de todos, super amável. Sabe o nome de todo mundo. São essas pessoas que você olha e parecem até perfeitos. Tinha uns que eu admirava que depois, graças a Deus que não cheguei a ser como eles. Mas sabem tudo, conhecem, aí te pergunta. Eu não estou falando da verdadeira amabilidade, senão uma pessoa que se mostra, mas na verdade o que está querendo é roubar o coração. Bota uma dúvida por aqui e pelo outro lado, eu vou orar por você. Não tem tempo, seu líder? Tem problema não, bem, eu vou orar por você, vem cá, eu vou te colocar, eu tenho um tempo de oração que é assim, e pouco mais falta que fale, como ele dizia, se eu fosse o seu líder, eu actuaria de uma maneira diferente. Eu seria tal, se eu fosse diácono, eu chegaria mais perto das pessoas, eu faria isso, faria o outro, sempre ali querendo ser. Tem um bolinho? Está. Tem uma... Está. Como? De onde tira a força? Não sei, mas ele sempre. E sempre na porta, sempre se relacionando com as pessoas com uma segunda intenção. No terceiro lugar, o espírito de Absalão precisa de uma audiência, está em espanhol, desculpa, num grupo de pessoas para prosperar. Eles falam a muitas pessoas, não para 2 ou 3, senão tem uma audiência, se vai a outro lugar buscando pessoas em necessidade, pessoas que estão desconformes, o que são anti-estabelecimento. Sempre tem aquele grupinho que se faz amigo dos inconformados. Né?
tem sempre um grupo, ao menos eu nas igrejas que estive, aqui não me lembro, passou um tempo já. Mas sempre que he estado numa igreja, lá na Argentina, tinha um grupinho aí que são os inconformes. Nunca estão conformados com nada, nunca é demasiado bom, sempre pode melhorar, mas com crítica, com dúvida, com um negócio assim que você cheira e não é muito bonito esse fedor que está saindo daquele grupinho. Sempre tem um líder médio que apoia esse tipo de pessoas. Então, ele procura essa audiência, seja um grupo de vida, seja um aniversário, mas que tenha não uma ou duas pessoas, senão uma audiência. O que acontece quando começamos a perceber isso? Ou a pessoa chega com esse espírito, vem para a igreja, ela quer entrar e vê que não consegue influenciar grupos de pessoas, então ela sai e vai a um lugar onde possa ter essa influência. Ele quer influenciar e trazer as pessoas para si. Não para Deus, não para a igreja. Tem pessoas que são muito evangelistas. E você fala, uau, esse irmão como prega, como sai. Enche o grupo, mas na verdade ele está preparando a sua congregação. Não é para Deus, não é para a igreja, não é para o reino. É para... Tem pessoas que têm o síndrome messiânico. Se acham Jesus. Vinde a mim todos que estão. Que se eu fosse o rei, se eu fosse meu pai, se eu fosse o pastor, se eu fosse, talvez não fale assim, mas se fale, bem aqui, eu vou orar por você. Eu vou fazer. No teu grupo não te tratam bem? Vem para meu grupo. O Senhor está ali, está operando coisas maravilhosas. Pode vir. Eu vou ter tempo para você. Olha, atenção, cuidado, vigia a igreja. Amém? Vamos vigiar. Não é para que você agora esteja desconfiado de todo mundo. Não aceita o amor do irmão. Esse ali está querendo roubar meu coração. Não. Mas se vamos abrir. E quando o Senhor... Porque o Senhor sempre, Ele mostra. O corpo é dele. E se uma bactéria está querendo entrar, atingir o corpo, começa a tosse. Há evidências. E muitas vezes a gente quer ser mais bom que Deus, e aí fala, não, é que ele, o jeitinho dele, o irmão é especial. Já falaram para mim isso. É que a pessoa é especial, você tem que saber como chegar, como... Aí, meu irmão, é tão especial que fez uma divisão, levou do... Vamos ter cuidado, amém? Sobretudo, o primeiro olhar é para onde? Estamos falando do coração. Do coração. Amém? O espírito de Absalão necessita uma audiência. Quarto lugar, Absalão hace promessas que não tem intenção de manter. Saiba, ele vai te prometer que vai atender o telefone qualquer hora, vai fazer montes de promessas, mas é para que você venha perto. Depois que está perto, conseguiu o que queria, vai ser mais um. Porque agora ele tem que ganhar outros corações, porque vai amontoando pessoas. Nunca tem intenção de cumprir. E há algo que prepara esse ambiente para que esse espírito possa operar. E isso é falta de perdão e amargura. São causas fundamentais que esse espírito possa germinar. Algumas pessoas estão machucadas, ofendidas, porque o pastor talvez até com razão machucou,
os líderes fizeram algum dano, pode ter até razão na causa. Vamos estudar ele, a ver se ele tinha razão para estar magoado, triste, chateado com o pai e querer ocupar o lugar. Davi pecou, isso falamos domingo, né? Davi pecou com Betseba. Entrou um monte de consequências, saiba que sempre vai ter consequência, ainda que seja perdoado, a consequência existe. Perdão não tem a ver com consequência. Aí a consequência vem, o que aconteceu? O filhinho que tinha gerado morreu. Aí bem, um dos filhos fica apaixonado por uma irmã por parte de pai. Não eram filhos da mesma mãe. Que essa menina era irmã de pai e mãe de Absalão. Aí esse outro irmão estava tão apaixonado, mas tão apaixonado que estava ficando doente. Diz que emagreceu, que o rosto dele estava batido. E vem um tio e pergunta: o que acontece com você, que eu estou te vendo, o seu corpo assim, assim. Ele, que eu estou apaixonado pela minha irmã. Irmã por parte de pai. Na época, não era a mesma cultura de hoje. Aí ele falou: então, por que não faz uma coisa? Já que está doente, aproveita, se faça mais o doente e pede para o rei, envia ela, faça uma comida para você. Aí quando ela vai, faça a comida, você fala que não pode levantar para comer na mesa, chama ela no quarto e estupra ela. Aí o cara fez como o tio aconselhou. Cuidado quem te aconselha. Na multidão de conselheiros está a sabedoria, mas escolhe bem os conselheiros para que tenham sabedoria. Essa era uma pessoa de autoridade, um tio. Olha o conselho que dá. E esse homem também, pouca cabeça, vai, faz isso. Já uma irmã, e diz a Bíblia que a irmã, quando vê a situação que ele quer pegar ela fala: não faça isso comigo. Fala com meu pai, e meu pai vai me dar em casamento para você. Não é preciso que faça isso. Ele fez do mesmo modo, e depois que fez, jogou fora. E a Bíblia diz que o amor que ele tinha foi transformado automaticamente em ódio pela pessoa. Então, não casou com ela, deixou ela miserável, lançada por ali. Davi que fez? Toda a família soube do acontecido. Davi que fez? Nada. Poderia ter obrigado ele a assumir. Vai se casar, vai fazer. Não fez nada. Poderia ter jogado no cárcere. Nada. Não fez nada. Todo mundo soube. E quem devia fazer alguma coisa, não fez. Isso que causou na família? Mágoa. Dor. Que causou em Absalão? Começou com raiva. Começou com indignação. Começou com impotência, foi crescendo até se transformar em ódio. Os anos passaram e Absalão planejou, junto com outros, a morte do irmão. Fez o banquete, convidou todo mundo, bem do jeitinho de Absalão, né? Fez um banquete para todo mundo, convidou e lá mandou matar o irmão. Segundo filho que morre, de Davi. A causa de essa injustiça que o pai cometeu, ele começou a gerar ressentimento, falta de perdão. A falta de perdão não só afeta a tua vida, afeta as pessoas que estão ao teu redor, afeta a igreja. Por isso a falta de perdão é considerado pecado. Porque abre portas a espíritos.
Todo mundo foi no Vida Vitoriosa? Você sabe do que eu estou falando. Então, vamos lá. Ele tinha razão na sua mente, no seu pensamento, sim. Mas ele deveria ter feito o quê? Liberar perdão na hora com o pai. Resolver o assunto para continuar. Ele não fez, passaram os anos e acabou do jeito que acabou. Indo lá nas portas, querendo tomar o reino que era do pai. Falta de perdão e amargura. A falta de perdão, você não perdoa hoje, raiz vai para dentro da sua alma, cria amargura, isso se faz uma árvore e dá os seus frutos. E abre portas para espíritos como esse. Esse é o melhor cultivo para esse espírito, a falta de perdão. Algumas pessoas estão com ofensa. Olha, somos chamados a perdoar e não dar espaço para que o espírito de Absalão trabalhe e se nutra de ofensas. Temos que perdoar e continuar adiante no nosso objetivo de construir o reino de Deus. Gente, falhas temos. Injustiças cometemos, sem querer. Mas Deus já deu o antídoto. Perdoar. Fale com quem deve falar, ajeita as coisas, perdoa e continua. Isso é o que mantém o corpo de Deus sadio. Quer viver numa igreja sadia, não depende só da liderança, porque é a igreja. Quem é a igreja? De você depende. Que o Espírito Santo tenha total liberdade. Que tudo que Deus planejou se cumpra, depende de você. Uma das ferramentas mais importantes que Deus nos entregou foi o perdão. Tão importante que através do perdão de pecados, nós temos comunhão com o Pai. Se não fosse pelo perdão de pecado, você e eu estaríamos condenados. O Pai Nosso que diz? Pai Nosso, santificado, vamos, venha. Como? Perdoa o quê? Assim? E se você não perdoa? Estamos em casa, né? Está me filmando, mas tudo bem. A gente não perdoa uma ofensa muito grande ou muito pequena. A gente não perdoa, mas tem a cara de pau de ir perante Deus. Senhor, me perdoa. Tem base bíblica para fazer isso. Temos que perdoar, nos goste, não gostemos, seja como for. O que mantém o seu coração completo, livre, sadio, é o perdão. Aí vai. 2 anos a cura interior, ao psicólogo, tudo se resume em perdão. Perdoa, libera perdão realmente. Entrega a causa em Jesus, se é preciso justiça. Pronto. Vai se manter sadio. A sua vida espiritual vai crescer. Não vai cair em cilada do diabo. Pessoas que vêm para tentar. Por quê? Porque seu coração está íntegro. Íntegro é inteiro. Um coração íntegro, um coração inteiro. Como se mantém inteiro? Através do perdão. Através do perdão. É importante perdoar? É importante ou não? Sim. Muito bem.
Sexto lugar, o espírito de Absalão é capaz de enganar aos escolhidos e fracos e levar para seu lado. A pessoa mais sábia, Aitofer, foi enganado, que era um dos que trabalhava com Davi. Foi enganado. Ele era o conselheiro mais sábio de Davi. E sua traição afetou a Davi significativamente. Se colocou do lado de Absalão, o conselheiro mais sábio que Davi tinha. Foi capaz de trair. Então, nós também temos que cuidar das pessoas. Sempre pedir discernimento ao Senhor. Senhor, isso aqui é bajulação ou é realmente carinho? É amor do irmão? Porque não nos podemos fechar. Ao contrário, cada vez devemos nos abrir mais para o amor. Mas aí o Espírito Santo me mostra, é genuíno esse amor? Está querendo alguma coisa por trás? E a igreja é a mesma coisa. Sempre. Olhos bem abertos. Eu sei que não é o tipo de pregação que você gosta de... Mas é o que nos mantém sadios. Vacina não gosta ninguém, mas tem que se vacinar. Amém? Então, estamos vacinando nessa noite para que nunca tenhamos divisão na igreja. Olha, toda igreja alguma vez na sua história passou por uma divisão, sendo novinha. Mas se é algo que se repete é porque não foi vacinada. Graças a Deus aqui não se repete. Mas vamos dar uma dupla dose de vacina, porque cada vez que vem um movimento do Espírito, a igreja se expande e explode. São muitas pessoas que chegam e dentro desse monte de pessoas, sempre tem 1, 2, 3 enviados que a gente, quando está vacinado, percebe o vírus dentro do corpo. Amém? Ok. Basicamente, há 12 etapas na que as pessoas passam quando são influenciados por Absalão. O espírito da rebelião e deslealdade. Algo que Deus honra é a lealdade, cultura de honra. Deus ama um coração leal. Ama, cuida, protege, está aí. Uma última instância, a deslealdade se propaga através da congregação. Trazerá uma divisão à igreja e a partida de muitos santos serão afetados. Serão afetados. Olha, 12 etapas que esse espírito vai crescendo. Um espírito independente. Cuidado, um espírito independente. Sim, o rebelde passivo. Tem aquele rebelde ativo, que na hora fala, não, eu não concordo. E tem aquele passivo, que vai fazer? Sim, tá. Diretiva é isso. Depois vai e faz a sua maneira. Ou aquele, eu não preciso, tenho minha comunhão com Deus. Deus que me guia, Deus que é a minha cobertura, é Deus que me protege. Eu vivo de revelação e oração que Deus me dá. E é totalmente independente. Ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E se movimenta dessa maneira. Um espírito independente, uma atitude de independência surge quando a pessoa já não quer servir aos dirigentes, sino que busca o reconhecimento e uma reputação própria. Eu já não vou servir, já não vou obedecer, já começo a me distanciar, porque eu tenho ouvido o pastor e fala isso. Estava na hora de eu ter a minha igreja. Desde quando a igreja é sua? Primeiro, pergunto. Né? A igreja do Senhor. Teve pessoas que nos cumprimentaram. Que bom, vocês por fim vão ter sua igreja.
Nunca quisemos pastorear, ser pastores, presidente de uma igreja. Não estava. Eu amo trabalhar na equipe, ser parte de uma equipe. E se tem um pastor e eu sou da equipe, melhor ainda. Vamos lá. Não tenho problema nenhum em obedecer. O contrário, eu gosto mais. Que me digam, oh, faz assim, assim, assim. Eu vou, porque eu sei que vou debaixo de cobertura, bênção, tudo vai sair bem. Poxa, está na frente, é bem difícil, irmão. Não é qualquer coisa. Independente de quê? Você vira independente de Deus também. Porque depois tudo vai ser seu jeito. Nem a Bíblia respeita. E aí começam com as novas revelações e coisas estranhas que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Olha, autopromoção. O independente não quer saber nada de discipulado. Não quer ninguém que esteja ao seu lado para ajudar a caminhar. Não quer ser discipulado. Se você não gosta do discipulado, comece a se enxergar no coração. Comece a ver se não tem independência. Eu entendo hoje mais que nunca o que é independência. Porque a gente mora na Catalunha, na Espanha. Mas você chega lá onde eu moro, e eles não perguntam quando você chegou na Espanha, eles perguntam quando você chegou em Catalunha. Porque eles se acham um país à parte. Então, como eles são um país à parte, tem uma língua à parte, tem outra bandeira, você não vê a bandeira da Espanha. Só vê um laço amarelo que marca que eles são independentes. Eles não querem nada da Espanha, tem próprias leis, tem tudo. Então, agora, na hora de abrir a igreja, tivemos que estudar a lei da Espanha, lei da Catalunha e lei do povoado próprio, porque cada um pode escrever e fazer o seu mandato. Totalmente independente um do outro. Sabe o que é isso? Horrível. Horrível. Isso levanta competição. Isso levanta eu não preciso de você. Quando somos chamados a ser um corpo. Se eu sou um corpo, eu sou uma célula. Você já viu a célula de um corpo ter vida, saída do corpo e lançada assim fora? Recebe água, transforma, faz o processo do oxigênio. Não, vai morrer. Qual é o destino? Morte. O diabo veio para quê? Para roubar, matar, destruir. O independentista morre. Não tem outro destino. Se você quer viver, não seja independente. Todo o contrário. Seja como Jesus, que ele era 100% dependente do Pai. Ele falava, eu não falo o que eu quero. Imagina a dependência que tinha. Eu não vou dar o Tadeu hoje. Deus me fala outra coisa. Eu vou fazer o que eu quero. Não somos tão honestos. Falamos, eu vou fazer o que Deus quer que faça. Mas Deus já deu na diretiva, já ordenou, já está tudo feito. É só obedecer e fazer. Pronto. Amém? Espírito independente já não quer servir aos dirigentes, senão que busca o reconhecimento e uma reputação própria. 2, autopromoção. A pessoa maniobra para obter apreço dos homens. Absalão roubou o coração das pessoas com manipulação. Orgulho espiritual. Quando as pessoas reconhecem e louvam a pessoa enganada, essa começa a crer que é mais espiritual que os líderes. Aí vem as pessoas, poxa, como Deus te usou, ministrou através seu. Cuidado quem ministra no altar. Muito cuidado, porque somos expostos. E todo aquele que está em exposição em um ministério, seja aqui no altar ou em qualquer outro ministério, em qualquer outra área,
Aliás, no seu emprego, se não está sadio, acha que merece esse elogio. Então começa a ver, pô, Deus me usa. Eu oro pelas pessoas, elas são curadas mesmo. Deus faz coisas através de mim. Grupo de vida foi maravilhoso. O céu desceu. Eu vou ir só no grupo, porque o culto já não é a mesma coisa. Mas aqui no meu grupo de vida, acontece maravilhas e tal. E aí uma pessoa vem e fala e outro se achando que é. Então, como se acha que é, já não vai bater uma autopromoção. Vai convidar para vir nos meus cultos. No meu grupo, meu culto, minha igreja. Há pouco tempo teve que falar com alguém. Se a igreja é sua, vai acontecer um monte de coisa. Porque as pessoas sabem que não são suas. Mas quando a igreja é do Senhor, vem para a igreja, não para minha igreja. Meus homens, minhas mulheres, meus discípulos, discípulos do Senhor, a igreja do Senhor. Então ninguém vai se querer meter, porque vai ter que dar conta para o Senhor. Porque o dono da igreja é o A gente só está porque o Senhor fez um planejamento, conhece muito bem o homem, ele que fez. Então fez um planejamento de como deve ser uma família. Na família tem pai, mãe, tem irmãos mais velhos que ajudam na educação dos mais novos. Somos família, família da fé. Orgulho espiritual, quando as pessoas reconhecem que algo está acontecendo de parte de Deus, aí se acha alguma coisa, acabou, porque enquanto você se achou, o fluxo que estava vindo do céu parou. Aí vai ser pura obra na carne. Um espírito ofendido. Absalão cai no espírito ofendido pelo orgulho. Quando suas ideias e seu presente não são promovidos como ele crê que deveria ser, se volta altamente ofendido e buscará outros que estarão de acordo com ele na sua ofensa. Ninguém reconhece. Nessa igreja não tem amor. Ninguém reconhece o trabalho que eu faço, os anos que eu tenho. 20 anos que eu tenho. Mas você 20 anos serviu a quem? Fez por quê? Foi para Deus? Ninguém veio me reconhecer os 20 anos que eu tenho na igreja. Agradeça ao Senhor que faz 20 anos que você está no reino de Deus, que se morrer agora vai para o céu. Sua vida é salva, sua família foi transformada, toda a sua história, suas gerações foram transformadas pela comida que você recebeu na casa de Deus e está querendo reconhecimento porque alguém te tirou da lama. Só por permanecer? Que isso? Por isso Jesus falou, que bom que os demônios se submetem, que bom que fazem milagres. Eu mandei fazer isso, mas a sua alegria tem que estar que seu nome está escrito no livro da vida. Jesus falou isso. Ninguém te deve nada. E quando você é que ninguém te deve nada, então você vive livre. Está livre. Isso aqui não é uma empresa que vai reconhecer os teus anos. É o reino, é a casa. Eu não falo para minha mãe, eu morei 21 anos na sua casa. Tem que me indemnizar porque eu morei na sua casa até 22 anos. Até que casei. E eu saí daqui casada. 22 anos comi da geladeira dela, dormi na cama dela. Tudo era deles. Nada era meu. Eu me casei, tive as minhas coisas. Enquanto era a casa de quem é? Quem paga a luz? Quem paga as coisas? Então, irmãos, não caia nas mentiras do diabo. Não caia nessas ciladas. Cuidado, cuidado. Espírito crítico.
quase todas as decisões dos líderes são questionadas e socavadas, menospreciadas perante as pessoas. Lamentavelmente, esse espírito crítico é o que Absalão já não pode... É como Absalão e já não pode receber alimentação ou direção espiritual da liderança. Você será um raquítico espiritual. Porque você virá na igreja, estará em todas as atividades, mas não receberá o que sai, o que flui, alimento que flui da casa. Não se permite ser discipulado, então não vai crescer. Crescimento só vem através do discipulado. Por isso Jesus esteve 3 anos e meio só discipulando o que seriam depois cabeça da igreja. Se ele não discipulava, ele poderia ter feito uma igreja de milhões de pessoas e deixar estabelecido. Mas ele se preocupou em ensinar o reino e estabelecer 12. Através deles, a reprodução. Porque eles foram alimentados diretamente de Jesus. Se você é um independente, se você tem um espírito crítico, quando já começa com um olhar crítico, não estamos falando de conselhos, de sugestões. Poxa, poderia melhorar isso aqui, dessa vontade. Eu chego na casa da minha mãe e eu falo, mãe, vamos mexer esse sofá? Vai ficar mais bonito se... Vamos provar? E se ela falar, não. Aí eu, tudo bem, a casa é dela. Mas se ela fala, vamos provar? Aí a gente prova. Poxa, ficou mais bonito do que eu achava. Que legal, vai ficar assim. Ótimo, foi uma ajuda, que bom. Esse é um espírito correto. Mas se eu estou criticando só porque que todo mundo saiba que eu tinha razão. Quando acontecer o que Deus me revelou, vocês vão saber que é o ungido de Deus. Não, não fala isso. Fala, você vai ver. Cuidado, cuidado. Amém? Cuidado. Porque tudo isso começa com 1, 2, 3. Daqui a pouco, se começa a promover uma promoção, que todos vejam, que todos saibam, e é como câncer. Começa com uma célula maligna e vai impregnando, impregnando, impregnando e acaba em uma divisão física da igreja. Sai a pessoa com um monte de pessoas por trás. E até divisões enmascaradas, né? Vou abrir a igreja que o Senhor mandou. Na verdade, já a divisão está há muito tempo. Divisão são duplas visões. De dois. Divisão. São duas visões. Nenhuma casa pode ter duas visões. Nenhuma pessoa tem duas visões. É uma visão. Uma visão. E todos trabalhamos por ela. Diz, acho que é Abacuque, né? Abraça a visão. Abraça a visão. E corre por ela. Que a seu tempo será cumprida. É o que temos que fazer. Abraçar a visão da casa. Abraçar a visão que o Senhor deu para essa igreja e lá vamos. E corremos por ela. Semeia o espírito competitivo. Vê a si mesmo em competência com a liderança da igreja. Começa a distorcionar e transversar as decisões e diretivas que a liderança está dando. Semeia contenda e divisão. Absalão leva suas ofensas a muitas pessoas na igreja e difunde o seu descontento através de diversos médios. Já não é escondido, ele já fala. Acusa a liderança. Absalão alimenta seus seguidores com seu espírito crítico, coisas de menor importância. Pelo geral, não é relacionada com questões espirituais de Deus, nem questões de pecado, sino que começa a falar algumas pequenas coisas, tipo do carro, do pastor, do tempo,
que toma para receber ofertas, pregações muito longas, compridas, dinheiro, todas essas coisas que não têm a ver a doutrina, porque como a doutrina está sadia, ele começa a mexer com essas coisas menos insignificantes. Até que mostra infidelidade aberta e divisão. Ele sente que muitos estão seguindo e aí se acha. E leva a deslealdade à luz pública. E nesse ponto, os líderes tomam consciência do grupo de inconformes. Agora as pessoas se veem obrigadas a escolher entre a liderança da igreja ou a liderança de Absalão, que já tem enganado eles. E se torna uma conspiração sólida. Absalão justifica sua conspiração a todo mundo, centrando sua atenção nas questões de menor importância que são encontradas a liderança. Pelo geral, Absalão não tem acusações legítimas como falta de doutrina, pecado e essas coisas. Uma igreja dividida é o que continua. Absalão encabeça um grupo ingênuo hacia o nascimento de uma nova igreja ou ministério, declarando uma nova visão. Mas acontece que há um juízo de Deus à igreja rebelde. A Escritura nos diz, se a raiz é má, toda árvore será má. E cada igreja ou ministério que nasceu por um espírito de Absalão estará cheio de rebeldia e deslealdade. Será uma igreja que se divide continuamente. Tudo isso que nasce como fruto de Absalão sempre continuará na rebelião, amargura e miséria. Nada que não é de Deus prospera. Fique em pé, por favor. Nada que não é de Deus prospera. Não acredite na mentira do diabo. O diabo mente, ele é pai de mentira. Nada que não é de Deus prospera. E nada que você ache que é de Deus, que não esteja submetido ao corpo de Cristo, imerso no corpo de Cristo, vai prosperar, ainda que a sua intenção seja a mais boa do mundo. Se não está debaixo de cobertura, se você não está na visão do homem e a mulher de Deus, dessa casa espiritual, não vai ter crescimento. Na sua vida, a igreja vai crescer. Pode até sofrer, mas que vai permanecer e vai crescer e vai cumprir propósito, vai. Quem vai perder de cumprir propósito, o plano de Deus na sua vida é você. Cuidado, liderança, cuidado. Que esse espírito procura líderes ou procura pessoas que podem ter certas aptitudes para ser líder e poder influenciar a muitos. O propósito dele é influenciar muitos para poder dividir a igreja. Nenhum trabalho independente prospera. Não vai prosperar. Vai ralar pra caramba. Pode até parecer, mas vai acabar acabando. Cuidado com a bajulação, com o espírito crítico, independência, orgulho espiritual. Me achar que eu sou superior porque eu tenho certos dons que meu líder não tem, que meu pastor não tem. Que bom que você tem, pois somos um corpo, então cada um tem uma função dentro do corpo. É a causa disso que você tem, não é porque você seja melhor ou mais espiritual. Simplesmente temos dons diferentes, porque todos juntos somos o corpo de Cristo. Isso traz cura na igreja, traz liberdade. Irmão, essa é uma igreja onde todos podem crescer. Não caia na mentira. Vem comigo.
venha comigo. Vamos para aquela igreja, vamos para cá, vamos para lá. Vá para nenhum canto. Só vá se você tomou a decisão no seu coração. Eu não quero permanecer aqui. Eu não quero. Sabe o que? Está sendo um favor para a igreja. Vai embora. Vai embora. Se não tem a visão e não quer ter, irmão, saia. Ou se arrepende ou sai. Hoje tem que tomar uma decisão. Não pode ter dupla visão. Ou está alinhado com a visão da casa, ou não. Ou é branco, ou é preto, é frio, quente. Morno se transforma em quê? Dá nojo, né? Isso que causamos em Deus. Porque tendo tudo para cumprir o propósito, escolhemos a pior parte. Escolhemos ser instrumentos de Satanás, podendo ser o templo do Deus vivo. E que a glória dele flua através de você e o reino seja estabelecido através da sua vida. Você escolhe. Eu te coloquei o caminho da vida, da morte. Quem escolhe é você. Você. Cuide a igreja. Ame a igreja. Tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, eu assino embaixo. Eu não tenho dúvidas de que algo grande da parte do Senhor vem por aí. E eu não quero perder absolutamente nada. E que você também não perca. Enquanto a pastora falava, eu lembrava de que muitas vezes nas fotos, nos momentos mais impressionantes que a Nova Vida Alcântara já viveu, sempre teve aquele grupo. Sempre teve esse grupo. Sempre teve aquele que não conseguia ver, não conseguia enxergar. Sempre teve aquele que ficava à margem de tudo o que Deus estava operando. Que nenhum de nós fiquemos à margem do que Deus quer fazer. Que todos nós possamos beber, mergulhar. Que todos nós possamos entrar de cabeça e dizer: Senhor, eu abraço essa visão, eu quero mais daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Amém? Olha, irmãos, pastor Estevão esteve conosco. Está aqui a pastora Rossana. E eu olho e falo: Senhor, esta igreja ali em Camprodon é uma igreja que a Nova Vida do Alcântara enviou. E quantas vezes, às vezes nós estamos aqui, eu ligava para ela, falava com o Estevão, dizendo: olha, como nós queremos abençoar essa igreja. Com recursos sim, financeiros, com dinheiro. Para que tudo que essa igreja precisa, essa igreja possa ter. Então, meu irmão, que esse peso de responsabilidade não seja só meu. Não seja apenas nosso como pastores. Mas que todos nós como igreja possamos lembrar das nossas orações. Existe uma igreja lá em Camprodon. E eu estou com ela em oração. Eu estou comprometido com essa igreja. Porque nós como igreja enviamos. Porque eles estão lá, mas também estão aqui. Quantas mensagens o Senhor tem ministrado ao nosso coração nesses dias? Você tem sido abençoado, irmão? Quantas mensagens? Ainda tem muito mais para acontecer. Muito mais. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu santo nome. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor falou. Tudo que o Senhor ministrou a cada um de nós nesse lugar, de forma individual e de forma coletiva, como igreja, como povo teu, Senhor. Pai, tudo que o Senhor deseja fazer nesse tempo, tudo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nesses dias, Senhor, nós estamos com as nossas mãos abertas, o nosso coração aberto, o nosso espírito preparado, Senhor, queremos estar para receber tudo, absolutamente tudo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo. E nos despedimos desse lugar, debaixo da tua graça, debaixo do teu favor. Em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente, irmãos. Uma boa noite a todos. Aleluia.